Presidente Lula escolhe a deputada estadual do PT, Macaé Evaristo, para assumir o Ministério dos Direitos Humanos. Fumaça das queimadas atinge mais da metade do Brasil e ameaça chegar a outros países. Quem mora na cidade de São Paulo respirou hoje o ar com a pior qualidade do mundo. Tempo ruim prejudica plantações e o café quase dobrou de preço nos últimos 4 anos. Justiça liberou a influenciadora Deolane Bezerra para responder o processo em casa usando tornozeleira. Candidatos a prefeito de todo o país já gastaram 130 milhões de reais de dinheiro público para fazer campanha para as eleições. Secretário dos Estados Unidos disse que o opositor Edmundo Gonzalez, que está asilado na Espanha, é a melhor esperança de democracia para a Venezuela. E o domingo foi de festa em Paris, onde o Brasil encerrou a melhor participação de sua história em uma Paralimpíada. É agora no Jornal das 22. Olá, boa noite. O presidente Lula escolheu a deputada estadual eleita pelo PT de Minas para o comando do Ministério dos Direitos Humanos. Macaé Evaristo vai substituir Silvio Almeida, demitido na sexta-feira após acusações de assédio sexual. O nome de Macaé Evaristo estava entre os favoritos para comandar o Ministério dos Direitos Humanos, para suceder o ex-ministro Silvio Almeida, que foi demitido na sexta-feira em meio às denúncias de assédio sexual. Além dela, o presidente Lula havia recebido uma lista pela presidente do PT, Gleisi Hoffmann, com outros 2 nomes. Nilma Gomes, ex-ministra da Igualdade Racial, durante o segundo mandato da ex-presidente Dilma Rousseff, e Benedita da Silva, deputada federal, ex-governadora do Rio de Janeiro e ex-ministra. Com a escolha, o presidente Lula atende uma demanda do PT de Minas Gerais para ocupar uma cadeira na esplanada e também cumpre um desejo pessoal, que era de colocar à frente da pasta uma mulher negra. Lula se reuniu com Macaé na tarde desta segunda-feira, no Palácio da Alvorada. Após a conversa, o presidente relatou a aliados que o martelo estava batido. A nova ministra se comprometeu com o presidente a não concorrer no novo mandato de deputada estadual em 2026 e ficar no cargo até o fim do mandato do presidente. Até então, havia um impasse, já que a parlamentar planejava disputar um novo mandato de deputada estadual daqui a 2 anos. Com a escolha, o PT também amplia o seu espaço no governo. O partido fica agora com 13 das 39 pastas sob o seu comando. E um nome bem escolhido, um nome aparentemente bom, porque é uma mulher negra do PT, até acalma certas fomes petistas, né? E, então, em tese, e é uma pessoa ligada, mais ou menos ligada ao setor. Uma pessoa experiente, uma parlamentar, deputada estadual experiente, né, a Macaé. Então, nesse sentido, foi uma decisão, eu acho, mais correta nesse momento. Agora tem que se evitar situações como essa, a repetição de situações como essa. Tem que haver mais controle da parte das lideranças do governo, do Planalto, e a partir do próprio presidente Lula, para se evitar que situações similares ocorram. Pelas redes sociais, a nova ministra afirmou que recebeu com muita honra o convite do presidente Lula para assumir o Ministério dos Direitos Humanos e da Cidadania. Ela disse ainda que o país tem grandes desafios e esse é um chamado de muita responsabilidade. A expectativa é que a posse de Macaé Evaristo ocorra na semana que vem. Até lá, a pasta dos Direitos Humanos fica sendo comandada interinamente pela ministra da Gestão, Esther Dweck. Ela foi anunciada pelo Planalto após a secretária executiva Rita Cristina de Oliveira, número 2 da pasta, que ocuparia o cargo interinamente, pedir demissão na sexta, em um gesto de solidariedade ao ex-ministro. Parlamentares de oposição protocolaram nesta segunda-feira um novo pedido de impeachment do ministro do Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes. O documento foi entregue pessoalmente ao presidente do Senado, Rodrigo Pacheco. De acordo com o grupo, o documento reúne as assinaturas coletadas nos últimos dias, principalmente durante a manifestação do último sábado na Avenida Paulista, em São Paulo. O número de assinaturas e a íntegra do texto ainda não foram divulgados.
A advogada e influenciadora Deolane Bezerra deixou a colônia penal feminina no Recife. Ela vai aguardar julgamento em casa usando tornozeleira. Quando saiu do presídio, Deolane foi cercada por fãs. Presa na semana passada por suspeita de participação em esquemas de lavagem de dinheiro de jogos ilegais, Deolane deixou a colônia penal feminina após colocação de tornozeleira eletrônica dentro da unidade penal. Cercada de admiradores que comemoravam sua saída, ela diz que sua prisão foi criminosa e cheia de abuso de poder por parte do delegado. E sem poder comentar sobre o processo, a influenciadora diz que foi obrigada a se calar e é vítima de uma injustiça. A monitoração eletrônica foi uma das exigências da Justiça para a concessão da liberdade e a decisão foi tomada na manhã desta segunda-feira pela 4ª Câmara Criminal, após uma indefinição sobre quem deveria julgar o habeas corpus. Deolane irá cumprir prisão domiciliar, que deve ser cumprida todos os dias até os finais de semana. Não poderá comentar sobre o processo em redes sociais ou outros meios de comunicação, e também não pode ter contato com nenhum outro investigado. O cantor Gustavo Lima criticou o bloqueio de 20 milhões de reais de uma empresa de sua propriedade, sob acusação de lavagem de dinheiro de jogos ilegais. Ele diz que é inocente e alegou abuso de autoridade. A Balada Eventos e Produções, empresa do cantor Gustavo Lima, se tornou alvo de investigações pelo esquema de lavagem de dinheiro de jogos ilegais, mesmo esquema que originou a Operação Integration, deflagrada na semana passada, quando a influenciadora Deolane Bezerra foi presa. A Balada teria participado da lavagem com empresas de José André da Rocha Neto, um empresário da Paraíba. O sócio Rocha Neto teve a prisão decretada e agora é considerado foragido. A Justiça também bloqueou suas finanças pessoais e de suas empresas, num total de 195 milhões de reais. A defesa de Lima afirmou que a Balada apenas vendeu um avião a uma das empresas investigadas pela polícia, mas não tem qualquer participação em esquemas criminosos. Afirmou também que o cantor mantém contrato de uso de imagem para a marca Vai de Bet, mas isso não relaciona com algum crime. Segundo eles, a Balada Evento é, abre aspas, apenas uma empresa que gerencia a carreira artística do cantor e atua no ramo de show business, fecha aspas. O cantor, que é um dos maiores nomes da música sertaneja, chegou a fazer um pronunciamento pelas suas redes sociais. Lima se declarou honesto sobre tudo o que faz e espera que a justiça seja feita. E a Justiça de São Paulo determinou o bloqueio de 15 sites de jogos de azar, como o Jogo do Tigrinho, do Dragão e similares, que prometem supostos retornos rápidos para os jogadores. Segundo o juiz Gustavo Henrique Bretas Marzagão, responsável pela decisão, os jogos têm causado prejuízos significativos à população. Após a determinação da Justiça, a Anatel deve comunicar às operadoras de telefonia para que façam um bloqueio. Apesar da decisão da Justiça, ainda cabe recurso. As empresas têm até 15 dias para se manifestar. É grave a situação de saúde da atriz Maide Mal, encontrada em um hotel da Zona Sul da cidade de São Paulo. Segundo o Hospital das Clínicas, ela não melhorou desde que foi internada. A atriz Maide Mal, de 31 anos, ficou desaparecida por 3 dias e foi encontrada em um hotel na Zona Sul de São Paulo. Ela foi localizada muito fraca, com alguns ferimentos pelo corpo e sua respiração também estava fraca. Ela foi trazida aqui para o Hospital das Clínicas, onde está internada na UTI desde então. De acordo com o último boletim médico divulgado pelo próprio HC, o quadro de saúde da atriz é estável, porém muito crítico. E nas últimas 24 horas, ela não apresentou nenhuma alteração. As autoridades ainda estão investigando o caso e, inclusive, o hotel onde ela foi encontrada está divulgando algumas informações sigilosas para as autoridades solucionarem este caso. No quarto onde ela se hospedou foram encontradas algumas substâncias tóxicas que vão passar por perícia. De acordo com as autoridades, não há indícios de que ela estava acompanhada. E veja a seguir, candidatos a prefeito de todo o país já gastaram 130 milhões de reais de dinheiro público para fazer campanha para as eleições. E o tempo ruim prejudica plantações e o café quase dobrou de preço nos últimos 4 anos.
Quem está na disputa pela prefeitura das cidades de todo o Brasil está gastando bastante para fazer propaganda. Os números foram divulgados hoje pelo Tribunal Superior Eleitoral. Segundo o TSE, até esse domingo, os candidatos a prefeituras das cidades de todo o Brasil gastaram mais de 168 milhões de reais nas campanhas eleitorais. Cerca de 80%, ou seja, mais de 130 milhões de reais desses gastos foram pagos com dinheiro público do fundo partidário e também do Fundo Especial de Financiamento de Campanha. A maior despesa dos candidatos às prefeituras é para a produção de programas de rádio, televisão ou vídeo, com quase 34 milhões em gastos. Nessa lista, então, também estão publicidade por materiais impressos, 32 milhões de reais, serviços prestados por terceiros com mais de 23 milhões de reais, impulsionamento de conteúdo na internet, 15 milhões, publicidade por adesivos, 11 milhões de reais, serviços advocatícios, doações a outros candidatos e partidos, ali com 4 milhões de reais. Já o maior fornecimento de serviços aos candidatos foi o Facebook, com mais de 9 milhões de reais em contas. União Brasil é o partido com maior gastos para os candidatos às prefeituras neste ano, viu? E concentra ali quase 28 milhões em gastos. Na sequência também aparecem outros partidos ali. O Partido Liberal, PL, do ex-presidente Jair Bolsonaro, com 21 milhões de reais. Movimento Democrático Brasileiro, MDB, com 20 milhões. Partido dos Trabalhadores, do presidente Lula, com 18 milhões. Partido Democrático Trabalhista, o PDT. Partido Social Democrático, PSD, com 14 milhões de reais. Republicanos, com 9 milhões. E o Partido da Social Democracia Brasileira, o PSDB, fechando essa lista com 9 milhões de reais. É importante lembrar que a Lei 9.504 de 1997, que estabelece normas para as eleições, traz nos artigos 17 a 32 a exigência da prestação de contas eleitorais. Os candidatos são obrigados, então, a prestar contas no sistema de prestação de contas eleitorais, justamente o programa ali desenvolvido pela Justiça Eleitoral. Mais de 39% das crianças e adolescentes, além de estudar, precisam trabalhar no Brasil. O estudo foi divulgado hoje pela Universidade de Stanford, nos Estados Unidos. Durante o levantamento, eles ouviram 2.889 alunos, de 6 a 17 anos, e 162 escolas de todos os estados brasileiros. Também foram entrevistados 373 professores e 222 gestores de estabelecimentos de ensino. A margem de erro é de 1,82 pontos percentuais, com 95% de confiança. Pelo relatório, os jovens foram questionados se, com base no mês anterior, faziam alguma atividade por pelo menos 1 hora semanal de maneira remunerada ou uma atividade não remunerada acompanhada de algum adulto, excluindo o trabalho doméstico familiar. A mesma pergunta é feita pelos entrevistadores do IBGE a adultos na Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios Contínua para contabilizar o trabalho infantil. O percentual de crianças e adolescentes nessa situação foi de 4,9% ou 1.080.000, segundo os números mais recentes de 2022. De acordo com os pesquisadores, os critérios usados para classificar o que é trabalho infantil pela Equidade Info são os mesmos do Instituto. Os 39,4%, considerando o universo de matriculados, equivaleriam a aproximadamente 13.300.000 pessoas. O pesquisador diz que, estimando-se os que estão fora da escola, pode passar de 14 milhões de crianças e adolescentes. A diferença é que a PNADC considera as respostas dadas pelo adulto responsáveis pelo domicílio, geralmente os pais das crianças. Os pesquisadores não contabilizaram como trabalho infantil a atividade doméstica na própria casa do entrevistado, em que os estudantes ajudam a tomar conta de irmãos mais novos, por exemplo. Segundo o diretor executivo da Agência de Pesquisa Papel Social, as políticas públicas sofrem com a falta de estrutura de coleta de dados e a subnotificação por medo de sanções. Na Inglaterra, trabalhar apenas 4 dias por semana passou a ser uma questão urgente. A vice-primeira-ministra Angela Rayner reuniu líderes empresariais para apresentar uma proposta para que a medida entre em vigor na próxima lei do emprego do país.
Desde abril, os profissionais têm tido o direito de pedir trabalho flexível desde a admissão, incluindo a compressão de horas. E segundo os especialistas jurídicos, com o plano do Partido Trabalhista, provavelmente ficará mais difícil para os empregadores rejeitar os pedidos de maior flexibilidade. Atualmente, os profissionais precisam convencer seus empregadores para conseguir horários flexíveis. Mas com o novo plano, as empresas podem precisar explicar os motivos que podem justificar a recusa da semana de 4 dias. As propostas não atendem à definição estabelecida pela campanha oficial da semana de 4 dias, que reivindica o mesmo pagamento por menos horas de trabalho. Na verdade, os trabalhistas afirmam que os funcionários ainda cumprirão a mesma carga de trabalho em cronogramas diferentes. Por exemplo, 4 turnos de 10 horas. Tem empresas que oferecem uma série de opções de trabalho flexível. As opções tornam os funcionários mais produtivos e melhoram o equilíbrio entre a vida pessoal e o trabalho. Uma das grandes preocupações é que haja um efeito cascata sobre outras pessoas da equipe que trabalham em padrão normal. Pode causar os efeitos sobre os seus cronogramas. Conciliar diversas variações de horas de trabalho pode ser difícil. Alguns especialistas destacam que a redução é uma solução limitada e que não funcionará para todos, particularmente para as pequenas empresas que precisam ficar abertas ao longo de toda a semana com períodos de pico de atividades. Eles também falam que a criação da semana de 4 dias poderá trazer aumentos de custo pessoal e que existem outras formas de aumentar a flexibilidade, além de simplesmente estabelecer horas comprimidas e um sistema rígido de semana de 4 dias. Agora é ficar atento de como serão as propostas do governo britânico. A semana começou tranquila no mercado financeiro, com poucos indicadores, tanto no mercado interno quanto externo. Por isso, o dólar sofreu uma ligeira queda e fechou o dia cotado em R$ 5,58 na venda. E a Bolsa de Valores também subiu bem pouco aos 134.737 pontos. O tempo ruim, que já provocou estragos em grande parte do Brasil, já chegou à mesa do brasileiro. Nós temos o exemplo do café, que quase dobrou nos últimos 4 anos. Pior, com uma seca que não dá sinais de ir embora. Para piorar, tem o produto em estoque, que o pessoal que produz prefere exportar. O Brasil é reconhecido mundialmente como o maior produtor de café, sustentando esse título há mais de 150 anos. Atualmente, o país é responsável por aproximadamente 38% da produção global, exportando cerca de 60% da colheita. A qualidade dos grãos brasileiros é amplamente admirada, consolidando a nação como uma potência no mercado internacional. Em julho de 2024, as exportações superaram 3 milhões de sacas de café, um aumento de 25,7% em comparação ao mesmo mês de 2023. De acordo com dados recentes, 97% dos lares brasileiros consomem café, mostrando a forte conexão cultural e econômica do país com o produto. No entanto, as condições climáticas adversas têm impactado diretamente a produção e os preços do café. O Brasil, junto com o Vietnã, outro grande produtor mundial, enfrentou desafios climáticos graves nos últimos meses. As chuvas intensas no Vietnã prejudicaram colheitas e fizeram com que os importadores buscassem grãos brasileiros para suprir a demanda. No Brasil, a previsão de uma seca prolongada em várias regiões produtoras de café eleva ainda mais os preços. Desde 2020, o custo do pó de café nos supermercados brasileiros quase dobrou, registrando um aumento de 90%. O valor do quilo do café mais básico varia atualmente entre R$ 40 e R$ 50 nas principais capitais do país. Além das questões climáticas, a alta do dólar contribui para o aumento dos preços, já que exportadores preferem vender no mercado internacional, onde o câmbio é mais favorável. Até agosto de 2024, o preço do café nas prateleiras brasileiras subiu 17,65%, tendência que deve se intensificar nos próximos meses. No Brasil, o café consumido é uma mistura predominantemente das variedades arábica e robusta. Em média, essa combinação é composta por 2/3 de arábica, que se destaca pelo
pelo sabor mais doce e suave e 1/3 de robusta, conhecido por ser mais amargo e intenso. Essa mistura reflete a preferência nacional por um equilíbrio de sabores, mas com o aumento dos custos e a pressão sobre a produção, a indústria pode se ver forçada a fazer ajustes na composição dos blends consumidos no mercado interno. Além disso, o cenário futuro prevê que o impacto da crise climática e a valorização do câmbio continuarão a pressionar o setor, tornando o café um item básico na cultura brasileira cada vez mais caro. O lado bom no campo vem das maçãs. Durante as comemorações da 24ª edição do Festival da Serra Catarinense, os produtores souberam que as frutas produzidas no estado serão inspecionadas e enviadas para a exportação. A maçã é uma grande riqueza de Santa Catarina. O estado é um dos principais produtores dessa fruta. Durante a 24ª Festa Nacional da Maçã, houve uma conquista importante. O Ministério da Agricultura autorizou que as maçãs frescas destinadas à exportação sejam inspecionadas e certificadas diretamente em São Joaquim e Fraiburgo pelos polos de produção, sem necessidade de enviá-las ao Rio Grande do Sul. Além disso, o governador assinou um contrato com a prefeitura para que a EPAGRE possa melhorar o monitoramento climático na região. Entregamos a ele o documento que eu recebi do ministro Carlos Fávero, do ministro da Agricultura, meu amigo pessoal, nos confirmando que o ano que vem nós teremos aqui a inspeção em São Joaquim, para não precisar mais depender do outro estado, do Rio Grande do Sul, dos nossos amigos, enfim, e fazer com que a gente não perca valor agregado, indo para o porto, perdendo o valor, o preço da tonelada da maçã. Segundo o governo do estado, a Associação Brasileira de Produtores de Maçã vem trabalhando há muito tempo para que as maçãs de Santa Catarina possam ser certificadas e inspecionadas diretamente no estado para exportação. Hoje, os produtores precisam mandar a fruta para o Rio Grande do Sul, onde o Ministério da Agricultura faz essa inspeção e logo após a certificação. Só depois disso, as maçãs são enviadas aos portos para serem exportadas. Dizer que eu estou aqui com muita alegria nessa festa, que é uma festa da família, uma festa reconhecidamente, o Brasil reconhece, está no calendário, uma festa nacional, onde tem uma das riquezas mais importantes de São Joaquim. Quando nós estivemos aqui em junho, fazendo a comemoração, potencializando vinho, maçã, pera, pinhão, mel, queijo, para quê? É para que as pessoas, o Brasil possa conhecer o que nós produzimos aqui. O evento contou com o lançamento de 2 livros consolidados pela parceria entre EPAGRE e Sebrae de Santa Catarina, exaltando a maçã Fuji da região de São Joaquim. A fruta é certificada pela indicação geográfica na modalidade denominação de origem, que está agora também fundamentada na história e na cultura pela edição dos 2 livros. E veja a seguir, Donald Trump e Kamala Harris aparecem empatados em pesquisa na véspera do debate entre os dois. E o secretário dos Estados Unidos, Antony Blinken, disse que o opositor Edmundo González, que está asilado na Espanha, é a melhor esperança de democracia para a Venezuela. Edmundo González deixou a Venezuela neste domingo, após pedir asilo político para o governo da Espanha. O ex-embaixador da Venezuela na Argentina ignorou 3 intimações sucessivas para se apresentar à justiça do país, argumentando que havia risco para a sua liberdade. A saída de Edmundo González da Venezuela ocorre em meio a uma crise desencadeada após as eleições presidenciais, nas quais Maduro, oficialmente reeleito para um 3º mandato de 6 anos e meio, há alegações de fraude por parte da oposição. González, que estava escondido desde dia 30 de julho, passou um tempo na embaixada holandesa em Caracas, antes de se mudar para a embaixada espanhola em 5 de setembro. O candidato da oposição afirma ser o vencedor das eleições do dia 28 de julho, que, segundo o Conselho Nacional Eleitoral, reelegeram Nicolás Maduro. A justiça venezuelana, acusada de servir ao chavismo, está investigando o candidato à oposição pela divulgação de cópias dos registros eleitorais em um site que atribui a ele a vitória nas eleições.
Edmundo Gonzalez é acusado por desobediência às leis, conspiração, usurpação de funções e sabotagem. No dia 2 de setembro, o Tribunal de Justiça da Venezuela ordenou sua prisão. Edmundo Gonzalez, de 75 anos, viajou com sua esposa e desembarcou na Espanha depois de solicitar asilo político. O ministro das Relações Exteriores da Espanha, José Manuel Álvarez, havia confirmado que o antigo diplomata estava viajando para o país, onde receberia asilo político. Ele também solicitou o direito de asilo que, obviamente, o governo espanhol irá processar e conceder. No avião da Força Aérea Espanhola, expressou a sua gratidão ao governo e à Espanha. E, claro, expressei a nossa felicidade por ele estar bem, por estar a caminho de Espanha e reitero o compromisso do governo espanhol com os direitos políticos, a liberdade de expressão e manifestação e a integridade física de todos os venezuelanos. A líder também da oposição, Maria Corina Machado, disse que a saída do candidato da Venezuela era necessária para preservar a sua liberdade e sua vida em meio a uma onda brutal de repressão. O procurador-geral da Venezuela, Tarek William Saab, disse que o Ministério Público expressa seu absoluto respeito pelas decisões do executivo venezuelano de conceder o salvo-conduto a González Urrutia. Governos da Espanha e da Venezuela concordaram em conceder salvo-conduto a Edmundo Gonzalez para que pudesse sair do território nacional e usufruir do asilo concedido pela Espanha. O secretário de Estado, Antony Blinken, disse que os Estados Unidos aplicariam sanções contra a Venezuela durante sua visita à República Dominicana, onde dias antes apreendeu uma aeronave do presidente Nicolás Maduro. O presidente Abinader da República Dominicana defendeu a democracia e os desejos do povo venezuelano de se livrar de um regime de ditadura. A última pesquisa de intenção de votos apontou a vice-presidente democrata Kamala Harris e o ex-presidente republicano Donald Trump empatados entre os eleitores. Amanhã, os dois vão se encontrar para o único debate entre os dois agendado até agora. O debate de 10 de setembro, organizado pela ABC News, deverá se concentrar na percepção e apresentação, em vez de discussões detalhadas sobre as questões, segundo assessores de ambos os candidatos. Os dois buscarão aprimorar a impressão dos eleitores e abrir espaço para que o adversário cometa erros, explorando suas próprias vulnerabilidades. Democratas próximos da campanha de Kamala disseram que ela e sua equipe estão muito concentrados em 2 pontos: encontrar a melhor maneira para ela checar os fatos e confrontar Trump, que eles veem como um exibicionista, e ao mesmo tempo apresentar aos americanos menos familiarizados com sua biografia. Enquanto isso, Trump pretende dar espaço para Kamala falar, na esperança de que suas respostas pareçam confusas, aproveitando as críticas de sua campanha às habilidades de oratória dela. O objetivo de ambos, há 2 meses das eleições e com as pesquisas apontando uma disputa apertada, é convencer os eleitores de que são o candidato mais forte, mesmo que os detalhes de suas agendas permaneçam vagos. O debate na Filadélfia promete ser um dos maiores desafios da carreira política de Kamala, um desafio que seu antecessor na chapa democrata, o presidente Joe Biden, não conseguiu superar em uma apresentação catastrófica contra Trump num único confronto dos dois nesta campanha. A equipe de Kamala prevê que Trump a atacará na economia e na imigração. Mas o ex-assessor da candidata diz que não será útil para ela se aprofundar nas questões de política e que seu sucesso dependerá de demonstrar que está acima dos insultos de Trump. O assunto economia é uma questão primordial aos eleitores. Pesquisas internas de campanha mostram que Trump
tem uma vantagem sobre Câmara na questão da inflação, já que os eleitores ainda sofrem com preços mais altos. Nos bastidores, ambas as campanhas discutiram as regras do debate, incluindo se os microfones seriam silenciados quando não for a vez de um candidato falar. Israel faz ataques à Síria e deixa pelo menos 14 mortos e 43 feridos. Os ataques tiveram como alvo forças sírias e locais militares ligados ao Irã e ao grupo terrorista libanês Hezbollah. Desde o início da guerra civil no país, em 2011, Israel realizou centenas de ofensivas contra o exército do presidente Bashar al-Assad e grupos pró-iranianos que o apoiam. A atuação militar israelense na Síria intensificou-se após o ataque em grande escala do Hamas palestino contra Israel em 7 de outubro de 2023, que desencadeou a guerra na faixa de Gaza. As autoridades israelenses raramente comentam os ataques, mas disseram repetidamente que não permitiriam que o seu arqui-inimigo, o Irã, expandisse a sua presença no território sírio. Pelo menos 14 pessoas morreram durante os ataques lançados por Israel contra a província de Hamas, no centro da Síria. Os ataques aéreos israelenses atingiram áreas militares no centro do país. De acordo com o Ministério da Saúde do país, 3 civis sírios estão entre os 14 mortos e 43 pessoas ficaram feridas. A ofensiva destruiu também edifícios e áreas militares na zona que abriga centros de investigação científica perto de Masyaf, onde estão presentes os grupos pró-iranianos e especialistas em desenvolvimento de armas. A Síria tenta permanecer afastada da violência regional, mas os bombardeios israelenses frequentemente atacam alvos em seu território do grupo libanês pró-Irã Hezbollah, que troca tiros com o exército israelense do sul do Líbano. As marcas dos bombardeios noturnos israelenses contra alvos militares ainda podem ser vistas nas províncias de Hamas, no centro da Síria. Carros destruídos e árvores ainda pegando fogo foram registradas no ataque. A passagem do tufão Yagi pelo Vietnã, China e Filipinas causou mortes e estragos. São quase 90 mortes e mais de 200 feridos, de acordo com os relatórios oficiais. Considerado o ciclone mais forte da Ásia nas últimas 3 décadas, o tufão Yagi atingiu o Vietnã, a China e as Filipinas. Ao todo, o impacto resultou na morte de 88 pessoas. No Vietnã, o acidente aconteceu no último sábado, dia 7, no norte do país, na ilha de Hainan. O tufão provocou ondas de até 4 metros, causando apagões. Houve também fortes ventos, chuvas, destruições de casas, plantações e uma ponte. O governo do país confirmou pelo menos 64 mortes e 229 feridos após os deslizamentos de terra e as inundações. Ainda segundo eles, o nível da água nos rios da região estão altos. Muitas fábricas que sofreram danos nas estruturas e apagões devem retomar pelo menos daqui a um mês. São cerca de 100 empresas danificadas pela tempestade. A Agência de Meteorologia do Vietnã alertou também sobre um risco contínuo de enchentes. Estima-se perdas econômicas significativas e interrupções de energia por um tempo. Mas antes de atingir o Vietnã, o tufão matou pelo menos 20 pessoas nas Filipinas na semana passada e deixou 22 desaparecidos. E na China, causou a morte de 4 pessoas, segundo as autoridades locais. E veja a seguir, quem mora na cidade de São Paulo hoje respirou o ar com a pior qualidade do mundo. E o domingo foi de festa em Paris, onde o Brasil encerrou a melhor participação de sua história em uma Paralimpíada. O Instituto Nacional de Meteorologia informou hoje que pelo menos 60% do território nacional está cheio de fumaça das queimadas e os ventos empurram a poluição para todos os lados. Na Argentina, por exemplo, o Serviço Meteorológico já emitiu um alerta por conta de incêndio. Nessa época do ano, o aumento das queimadas nas regiões amazônica e central do Brasil é um fenômeno esperado, devido ao regime de chuvas que alterna entre uma estação seca, o outono e o inverno, e uma estação chuvosa, a primavera e o verão. No entanto, em 2024,
o presencial é de um crescimento expressivo dessas ocorrências, que pode ser atribuído à influência do fenômeno El Niño. Esse fenômeno climático intensificou as chuvas no sul do Brasil, enquanto reduziu as precipitações em outras regiões como a Amazônia e o Centro-Oeste, justamente no período que o volume de chuva deveria ser maior. Em outras palavras, a última estação chuvosa na região central do país foi a mais seca que o normal, e o que agravou as condições para ocorrência de queimadas. Segundo os meteorologistas, até o final da semana, a fuligem deve encobrir até mesmo as capitais da Argentina e do Uruguai. Os especialistas apontam que a fumaça está vindo principalmente da região sul da Amazônia, que inclui os estados do Amazonas, Pará e Mato Grosso. Também há incêndios na parte boliviana da floresta, e a Amazônia Legal registrou o maior número de focos de fogo em 19 anos. E por falar em qualidade do ar, São Paulo registrou hoje a pior qualidade do ar do mundo. Era o pior lugar para se respirar em todo o planeta na manhã desta segunda-feira. Vamos ver. A manhã de hoje começou com um recorde negativo para a cidade de São Paulo. Por volta das 10 horas da manhã, a metrópole registrou a pior qualidade de ar do mundo todo, de acordo com uma empresa suíça de tecnologia do ar. O site classifica a qualidade do ar em 6 níveis, que vão de desde bom até perigoso. E a capital paulista ficou na pior classificação entre as 100 maiores cidades do mundo. A causa vem do foco dos incêndios que o estado vem enfrentando nas últimas semanas. Segundo a Defesa Civil, 48 municípios do estado seguem alerta máximo para as queimadas. E 8 cidades do interior registraram incêndios hoje. Segundo a empresa suíça, a cidade superou a cidade de Ho Chi Minh, no Vietnã, Lahore, no Paquistão, além de Jerusalém, em Israel, e Doha, no Catar, cidade que fica no meio do deserto. Essa condição climática facilita o surgimento de doenças respiratórias, além da desidratação corporal. E o incêndio que atinge o Parque Nacional da Chapada dos Veadeiros, em Goiás, desde a semana passada, já queimou mais de 10 mil hectares. Brigadistas voluntários que trabalham no combate ao fogo denunciaram a falta de fiscalização e combate aos incêndios em um lixão na área de proteção ambiental de Pouso Alto. De acordo com um dos brigadistas, desde 2021, exceto em 2023, os primeiros dias do mês de setembro são marcados por intensas queimadas. Um dos brigadistas disse que todo ano é a mesma coisa. O lixão pega fogo sempre na mesma semana. Em 2021, foi no dia 7 de setembro. Já em 2022, foi dia 4 de setembro. Em 2023, não foi registrado focos de incêndio. E esse ano, o fogo foi iniciado em 6 de setembro, iniciado perto das 22 horas, enquanto ainda cuidavam do fogo no Pouso Alto. Ele questiona se seria só coincidência. Um incêndio na Chapada dos Veadeiros também destruiu cerca de 10 mil hectares do Parque Nacional, que fica em Alto Paraíso, no entorno do Distrito Federal. 2 aviões do Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade atuam na região para controlar o fogo. O dia 7 de setembro, em Goiás, foi marcado por uma situação que fugiu das tradicionais celebrações pela independência no país. Em menos de 24 horas, foram registrados 42 focos de incêndios florestais e urbanos em diferentes cidades no estado. No município de Portelândia, distante 460 quilômetros da capital, 3 pessoas ficaram gravemente feridas por chamas que avançaram sobre a BR-364. A Polícia Militar também prendeu 3 suspeitos de atearem fogo em 3 outras cidades. Entre os 42 casos registrados neste sábado, o mais grave aconteceu no município de Portelândia, onde a fumaça densa causada pela queima da mata dificultou a visibilidade na rodovia, levando um motorista de um veículo com mais 2 pessoas a perder a orientação e sair da pista, caindo dentro de um buraco na estrada. Ao tentar sair do carro, uma mulher que estava entre as vítimas do acidente sofreu queimaduras de 1º, 2º e 3º graus nos membros inferiores, superiores e no tronco. A Polícia Militar prendeu 3 homens suspeitos de atearem fogo em vegetação em 3 cidades no interior do estado. Um aplicativo criado por estudantes de uma escola pública no município de Rio Negro promete auxiliar na proteção e combate aos incêndios que devastam o Pantanal Sul mato-grossense. O aplicativo intitulado Guardiões do Pantanal é uma iniciativa que surgiu durante uma feira de conhecimentos, realizada na Escola Estadual Leontino Alves de Oliveira, em Rio Negro. A ideia é ajudar a monitorar os focos de incêndio.
Na prática, ele vai fazer o monitoramento de todas as regiões pantaneiras, 24 horas por dia. Nós vamos firmar parceria com os proprietários rurais para que eles adquiram drones de baixo custo. Nós consultamos esses drones, analisamos quais seriam os melhores para fazer esse tipo de monitoramento para evitar que acontecessem novas queimadas. O nosso aplicativo ele mostra em tempo real onde tem focos de incêndio, a intensidade do foco do incêndio e também onde tem mais perto brigadistas, também os drones para monitoramento, para evitar uma desorganização que aconteceu esse ano. Às vezes o foco estava muito grande, poucas pessoas no combate, e focos pequenos com muitas pessoas no combate. Então, esse aplicativo consegue mostrar para a gente, através de links aí, a distância desse acontecimento, Também através aí do Google Maps, do Google Earth, a gente consegue dimensionar e mensurar a distância esse foco de incêndio das pessoas aí que são aptas a fazer esse combate, O professor diz que o custo do aplicativo é alto e a ideia é buscar apoio. A gente já teve uma devolutiva da Defesa Civil que nós podemos usar aí até a própria estrutura do governo, que eles fazem aplicativos, tem um setor especializado, vai levar essa ideia até eles, nós vamos a Campo Grande com os alunos para levar essa ideia para eles, para confecção desse aplicativo, A gente vai sugerir parcerias com as universidades públicas do estado para que os cursos de tecnologia possam desenvolver esse aplicativo para a gente. A Defesa Civil de Mato Grosso do Sul também faz parte da criação do aplicativo. Desde 2023, equipes visitam dezenas de escolas da rede estadual, informando como as crianças e adolescentes devem lidar em uma situação de emergência. Fomentar o conhecimento dos alunos na situação de prevenção, mitigação, resposta e reconstrução, caso o município tenha sendo sinistrado por algum tipo de desastre. É cada vez maior o número de pescadores cadastrados em um aplicativo que tem como principal função o monitoramento da Baía da Guanabara, no Rio de Janeiro. Quando eles percebem que caiu alguma coisa na água que polui, denunciam na hora. O aplicativo De Olho no Mar, idealizado pela Almar em parceria com a organização ambiental 350.org, foi lançado em julho deste ano. A ideia da ferramenta é manter um meio de comunicação entre pescadores e trabalhadores que dependem da Baía de Guanabara. Nele, é possível se informar e realizar denúncias de irregularidades na baía, como despejo de produtos químicos, manchas de óleo e embarcações abandonadas, além de lançamentos de matéria orgânica clandestina e de chorume não tratado. A denúncia é feita de forma anônima para preservar a identidade e a segurança do denunciante. O aplicativo permite que o autor da denúncia explique a suposta irregularidade, indicando os impactos e informando dados de localização, como latitude e longitude, sendo possível também anexar fotos. Um dos idealizadores do projeto, Alexandre Anderson, revelou que o objetivo principal da ferramenta é coletar irregularidades na Baía de Guanabara e enviá-las aos órgãos públicos, como o Instituto Brasileiro de Meio Ambiente e dos Recursos Renováveis, o IBAMA, e o Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade, além da Promotoria do Rio de Janeiro. O aplicativo já conta com 70 usuários cadastrados e já recebeu mais de 125 denúncias desde o lançamento, que ocorreu há pouco mais de um mês. As Paralimpíadas 2024 foram um sucesso, muito mais para o Brasil, que terminou em quinto lugar com 89 medalhas. 25 de ouro, um recorde histórico. Depois de semanas carregadas de emoções esportivas que contagiaram o mundo inteiro, a França se despediu no domingo dos Jogos de Paris 2024, passando o bastão a Los Angeles 2028. Sob a chuva intermitente da capital francesa, as cerca de 60 mil pessoas presentes no Stade de France observaram a cerimônia de encerramento dos Jogos Paralímpicos.
Os porta-bandeiras das 168 delegações desfilaram diante dos quase 4.400 para-atletas. Em Paris, a China se confirmou como uma grande dominadora do esporte paralímpico, com 94 ouros, 76 pratas e 50 bronzes, totalizando 220 medalhas. Após uma impressionante festa eletrônica e musical, a chama paralímpica foi apagada, oficializando o fim dos Jogos de Paris. O icônico caldeirão, situado nos Jardins des Tuileries, não pôde voar uma última vez devido ao mau tempo e se apagou para concluir simbolicamente os 11 dias de competição. A França somou o êxito desportivo ao sucesso de organização, tanto nos Jogos Olímpicos como nos Paralímpicos, o que foi respondido com grande presença do público nas provas. E o Jornal das 22 termina aqui. Uma boa noite para você e fique na paz. Tchau.